a vida do Evangelho. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, verso 3. Você abriu, diga amém. Visto como seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Ó Deus, obrigado por hoje, pela tua graça, pelo teu amor, pelo seu carinho, por tudo que o Senhor tem ministrado sobre nós. Que hoje seja um dia de vida, que seja um dia de vida na sua igreja, um dia de vida em tudo aquilo que temos ministrado. Que o Senhor possa falar conosco de maneira grandiosa e poderosa, para a honra e glória do seu nome. Se você pode, aplauda ao Senhor. É interessante que vai dizer no versículo 4 que ele nos torna participantes de uma natureza divina. Qual o problema da igreja? É que a gente quer participar da igreja, mas você não entendeu que o importante é participar da natureza divina. E hoje falar de evangelho é a gente entender que o evangelho não é uma atividade. O pessoal que estava ontem na aula, o evangelho é uma filosofia. Ó, eles estão ficando inteligentes. O evangelho é um código moral. Sabe? O evangelho não é uma atividade. O evangelho é uma vida. Porque o evangelho não é um conjunto de dogmas, de doutrinas. Porque senão a gente só muda de igreja. Você era católico, agora virou evangélico. O evangelho não é um conjunto de doutrinas. E vamos fazer nada contra os cultos de doutrina da vida. Mas entenda, mas o evangelho não é isso. O evangelho não é uma filosofia que nós viemos aqui para discutir. Você não vem aqui para entender de Deus, você vem aqui para conhecer a Deus. O texto nunca diz que você seria liberto porque você entenderia a palavra. O texto diz: conhecereis a verdade. A verdade não é para ser entendida, a verdade é para ser conhecida. E tudo aquilo que você conhece, automaticamente você entende. É assim com o pastor. Quem não me conhece não vai entender algumas coisas que eu falo, mas quem me conhece entende tudo que eu falo. O problema é que nós temos uma igreja que quer entender de Deus, mas não quer conhecê-lo, porque conhecê-lo terá que de largar algumas coisas que vive. Então entenda, o evangelho não é um conjunto de atividades. Você não está no evangelho porque você vem à igreja, você está no evangelho porque você porta uma vida. E essa vida tem uma atividade. Mas pastor, a gente quando chega na igreja, as pessoas obrigam a gente a fazer isso, fazer aquilo outro. Não. Porque o que vai nos levar a fazer algo é a vida que tem no evangelho. Porque a atividade sem vida tem nome, lei. Eu repito. Atividade sem vida tem nome, lei. O evangelho não quer que a gente faça nada sem vida. Jesus morre, é ressuscitado, foi impartido por nós. Não para que nós sejamos evangélicos, mas para que agora nós portemos a sua vida. Jesus não morreu naquela cruz para que eu evangelize. Jesus morreu naquela cruz para que eu tenha a vida dele. E eu evangelizo, não porque eu tenho, é porque agora essa vida quer tocar outras vidas. Não é uma atividade da igreja, não é uma doutrina da igreja, não é um dogma da igreja. Pastor, por que eu venho para o culto? Você vem para o culto porque você foi atraído por essa vida. E essa vida quer mais, essa vida quer se alimentar, essa vida ela quer buscar mais coisas. Porque não é que você tenha recebido meia vida do Senhor,
é que agora o Senhor só se alimenta de si mesmo. Fala, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então entenda, não é meio Cristo que vive em você. É a plenitude do Senhor que vive em você, amém? Porém, o porquê que eu não estou resplandecendo ela? Porque ainda tem muito de mim dentro dessa vida. Então o que essa vida vai atrair você é para aniquilar os seus desejos, as suas vontades. Toda a morte que há em você, essa vida quer tirar de você. Entenda, o convite no Evangelho não é para virmos à igreja. O convite do Evangelho é para estarmos nessa vida. Mas pastor, e por que nós vemos a igreja? Porque essa vida agora quer ter comunhão com a mesma vida. Ela quer edificar você, a tal ponto que você cresça nessa graça, cresça nessa vida. Efésios 2, verso 1 vai dizer assim, hoje é um dia de muitos textos. Efésios 2, verso número 1, você abriu, diga amém. Ele nos deu a vida estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Ele nos deu, Ele não te transformou em evangélico. O que o texto diz é que Ele te deu vida. Quando? Quando você estava morto em seus delitos e seus. Então qual é a característica para eu receber dessa vida? É entender que eu estava morto. Mas pastor, eu era uma pessoa boa. Ainda assim é morte. Mas pastor, eu fazia bem às pessoas, mas sem Cristo ainda assim é morte. O nosso convite não é sobre uma religião, nunca foi. O nosso convite é para portar essa vida. O Evangelho não pertence a um sistema de filosofia. É por isso que tem uma das coisas que nós não vamos ensinar na Unireina sobre filosofia. Não existe essa matéria. Para quem fez teologia sabe que isso é bem falado. Porque o Evangelho é a pessoa de Jesus Cristo. É a sua própria vida. E essa vida tem atividade. Qual é o nome do bebezinho? Tessália. Bonito nome. A Tessália não se movimenta porque está morta. A Tessália se movimenta porque está viva. Porque toda a vida produz um movimento. O problema da igreja é que a igreja está se movendo em morte. O nome disso é funeral. O nome de tudo aquilo que se movimenta na morte é funeral. Nós precisamos paralisar isso. Como é que é o nome do negócio que chama quando o morto vai e as pessoas vão atrás? Tem um nome. Cortejo. Essa é a igreja do século 21. Fazendo um cortejo. Um morto vai na frente e os outros vão atrás. A igreja se movimenta de cortejo em cortejo, em vez de se movimentar em vida em vida. A Tessália não fica pensando, eu vou mexer. Alguém faz isso, mexe para cesta. Não, é involuntário. Não, pastor, eu me controlo. Mentira. Você vai chegando em casa, aperta o elevador, começa a dar vontade no banheiro. Ah, só eu que tenho isso. Irmão, você está no elevador. Aí que você lembra e começa a falar, Senhor, por que eu não moro numa casa? Deus, por que eu não moro numa casa? Por quê? Porque a vida que você tem, você não tem controle. O que é a religião? A religião tenta controlar a vida de Deus. E hoje não é culto de profecia não, então não pode entregar profecia. Irmão, você quer oração? Vá lá na irmã de oração. Porque é a irmã lá que tem oração. A igreja quer criar doutrina para a vida de Deus. Só que a vida de Deus não respeita isso, porque Deus só respeita a si mesmo. E a gente vai tentando amarrar Deus.
Sexta-feira que é lugar de jovem. Domingo não pode vir jovem, não. Mas sexta-feira é lugar de jovem, não traz sua mãe, não. Porque a gente está sempre tentando amarrar a vida de Deus. Só que a vida de Deus é imparável. Tão imparável que nenhuma cruz conseguiu parar ele. Nem a cruz conseguiu parar ele. Nem a cruz. Pastor, eu escutei dizer que o evangelho é uma boa notícia. Isso é uma verdade? Expliquei isso ontem na aula. É uma verdade? É. Mas o evangelho é muito mais do que isso. Porque quando a Tessália nasceu, os seus pais tiveram uma boa notícia. Você pegou? Só que a vida da Tessália, nesse momento, é muito mais do que uma boa notícia. Você pegou? Eu vou melhorar. Quando ela descobriu que estava grávida, era Deus falando assim para a mamãe: eu estou trocando a morte pela vida. Você pegou? No dia que ela descobriu que estava grávida, Deus falou assim: porque eu sou assim. O ambiente era de morte, mas do dia para a noite virou um ambiente de vida. Você estava desenganada, mas do dia para a noite, vida. Naquele momento era uma boa notícia. Mas a vida começa a crescer dentro de você. E essa boa notícia foi espalhando. Mamãe e papai começaram a ligar. Aí liga pro Júnior, liga pra casa. Fala: ó, eu tô grávida. Eu tenho uma boa notícia para te contar. Mas quando a Tessália nasceu, não é mais a boa notícia que cresce, é a vida que cresce. E agora eles nem lembram mais da boa notícia, porque deixou de ser uma notícia para ser só vida. Então quando você fica com a imagem de que o evangelho é uma boa notícia, isso é uma verdade. O problema é que a gente parou aí de que ele é uma boa notícia. E uma boa notícia qualquer pessoa no hospital tem. Uma boa notícia você, quando passa de ano, tem. Quando você cursa a faculdade, você tem. A boa notícia é quando você é pedido em casamento, você tem. Depois você fica com a má notícia. Mas o primeiro momento é uma boa notícia. Quando você é pedido em namoro, você tem uma boa notícia. Depois você descobre que ela não é uma notícia tão boa assim. A gente limitou o evangelho na boa notícia. O evangelho é muito mais do que uma boa notícia. É uma vida que cresce. Tudo que você precisa, é o que o texto vai dizer de 2 Pedro. Eu quero pegar só essa partezinha. Participantes da natureza divina. Irmão, é que você está brigando para ser participante do corpo da igreja, quando você deveria estar brigando para ser participante do corpo de Cristo. E eu falo da igreja local. Entenda, tudo que você precisa para viver a vida como Deus deseja já te foi dado. Sabe aquela história, eu não consigo? Mentira. Está dentro de você. O evangelho não pode ser vivido do seu modo, do seu jeito. Eu falei na aula essa semana. Há 30 anos atrás, olha para mim que eu quero que você pegue. Há 30 anos atrás, a gente pregava o evangelho e a gente começou a entrar dentro da escada das pessoas e quebra a imagem, e faz isso. Irmão, é uma loucura, irmão. Uma demência que só. Mas 30 anos depois, 90% da igreja que vem para a igreja já escutou a palavra de Jesus. Ele já não tem mais imagens em casa. 90% das pessoas que hoje entram numa igreja já tiveram o primeiro encontro com o evangelho.
Qual é o problema? A gente continua batendo nesse falso Deus. Quando na verdade, hoje, pelo menos no Brasil, o que impera, o falso Deus que nós temos é o que eu preguei ontem. É a sua vaidade, o seu querer, viver a vida do seu jeito. A maior tentação que nós temos na igreja hoje é que você queira viver o evangelho do seu modo. O evangelho não pode ser vivido do seu modo. A senhora passou por isso anos atrás. A pregação de 30 anos atrás, ela já não cabe mais hoje. Não por causa do evangelho, é porque a gente está batendo nas mesmas coisas. Porque se a televisão era coisa do diabo, o que não seria da internet no dia de hoje? A guitarra era do diabo, agora é a parede preta. Olha com o que a igreja está brigando. Idiotice. Perda de tempo. Falta de Bíblia. Analfabetismo bíblico. Você não tem que pregar, prega besteira atacando os outros. E a sua vida, como é que tá? E o seu casamento, como é que tá? A sua família, como é que tá? As pessoas estão vendo Cristo em você, na sua empresa? Ou empresa é empresa, igreja é igreja? Você vai ser levado, tentado a viver o seu casamento do seu jeito. Você vai ser tentado a criar os seus filhos do seu jeito. Você vai ser tentado a levar a sua empresa do seu jeito. Atos 1, quando Jesus volta, tem uma palavra que é fantástica. Atos 1. Tem uma palavra que ela é sobrenatural. Atos 1, verso 1. Olha que fantástico esse texto. Você abriu, diga amém. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Até o dia em que foi recebido de cima, depois de ter dado, o que ele deu? O que ele deu? Não confunde o que ele deu com o que você vê de 10 mandamentos atrás, não, tá? Porque senão tinha falado que ele deu os mandamentos de Moisés. Por que ele deu mandamento? Porque ele não deu conselho. Ele deu ordem. A partir de hoje eu quero isso, eu quero aquilo outro. Mandamentos, ele mandou, porque Deus não dá conselho. O problema da igreja é que nós estamos pedindo conselho para Deus. Senhor, me dá um conselho, Deus. Deus não dá conselho. E o mandamento só te dá uma opção: obedecer. Deus, escreve no seu coração, onde você quiser, no seu celular, posta na internet. Deus não dá conselhos, Deus dá ordens. Deus não é seu amiguinho. Sabe aquele negócio de amiguinho que você tem? O que você acha que eu devo fazer? Deus não acha nada. Deus tem certeza de tudo. Mas pastor, por que Deus às vezes não fala? Porque Deus sabe que você é desobediente. Deus não quer gastar palavra que você não vai cumprir, porque você já está falando um monte de coisa e você não obedece, para que ele vai continuar falando? Mas pastor, está escrito Jeremias 33, verso 3 ou 3, verso 33, algo do tipo, está na sua Bíblia. Clama a mim e eu te responderei. Aí está os bobos clamando: Senhor, Deus, o Senhor está vendo. Aí Deus, o problema é que te ensinaram que ele responde com o que você quer. Você quer clamar? Está preparado para obedecer? Ou vai fazer igual o povo do deserto, andando 40 anos e morrendo no seu deserto? Clame, eu vou te responder. Agora ele não vai te responder com o que você quer. Ele vai responder mandando o que você tem que fazer. É uma ordem. É porque você vê Deus, as analogias que a Bíblia traz, ela traz conceitos que eles prejudicaram a gente.
Ah, Deus é pai, amém? Aí o que você pensa? Você pega o seu pai e analisa o seu pai como Deus. Esquece isso, não tem a ver com uma outra coisa com a outra. A Tessália vai olhar o seu papai e vai tender a achar que Deus é um pai igual a ele. Não, Deus é um pai que matou o seu filho em prol de alguém que nem merecia. Por si só não dá para comparar sua paternidade com a paternidade de Deus, nem tente. Deus é um pai que vai esperar você 30 anos só para te dar um abraço. Poucos pais aguentariam isso. Então entenda, a analogia é válida. Quer clamar a Deus? Então segura quando ele responder. Segura. Porque o evangelho não é um conjunto de pensamentos, de dogmas. Nós não podemos reduzir o evangelho a isso. 1 Coríntios 12, verso número 4. Primeira Coríntios 12, verso número 4, você abriu, diga amém. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. A igreja é o corpo de Cristo, amém? A igreja é o corpo de Cristo, amém? Vai ficar chateado, não? É para você entender. Mas a igreja é muito mais do que isso. Eu quero que você entenda que eu não estou indo contra ao que está pregado. O que eu estou dizendo é que existe uma revelação por trás dessa revelação. Existe algo para aprofundar você mais. A igreja não é só o corpo de Cristo. Eu quero que a sua mente abra. Porque é para você entender. Eu vou usar as palavras do apóstolo Paulo. Ninguém consegue definir o insondável, o inescrutável, o inefável. Você pegou? O pessoal da aula pegou. Não tem como ser definido. Nós estamos tão acostumados às definições que cremos que o evangelho é somente isso. Você vai dar aula sobre o corpo de Cristo. Vamos aqui. Já sei, corpo de Cristo, corpo, Cristo, a igreja. Tá. E quando você vai além disso? Deus quer nos aprofundar, queridos. Quem tem aqui mais de 5 anos no evangelho? Mais de 5 anos. Tá, quem tem mais de 10? Levanta a mão. Tá, só os arcaicos. Só o pessoal do Jurassic Park. Você já procurou ler Salmo 23 de novo, depois de 10 anos? Você já procurou ler a parábola do filho pródigo e descobrir que não é parábola do filho pródigo? Não, porque Deus deu a riqueza dele, Deus deu a herança dele para o filho. Não deu para o filho não, deu por 2. Um gastou dentro de casa, o outro gastou fora. Mas isso é uma outra ação. A parábola nunca tratou dos 2 filhos, tratou de um pai com 2 filhos perdidos. Um filho perdido dentro de casa e um filho perdido fora. E na parábola, o de fora está até melhor do que o de dentro, porque o de dentro ainda está condenando quem está chegando de fora. É por isso que eu sempre falo, pastor, eu vou ler qual livro? Não, releia a Bíblia, porque quando uma revelação entra sobre a sua vida, você tem que reler tudo de novo, porque pode ser que Deus comece a te mostrar tudo de novo. Mas então eu estava errado, pastor. Eu e pastora não gostamos de usar essa frase, não. É que a revelação vai em progresso. É que você agora está aprendendo coisas novas. Faz parte.
Pastor, mas até quando nós vamos continuar nisso? Até o dia de Jesus Cristo. Enquanto o dia de Jesus não chegou na sua vida, irmão, você vai ter um cartaz aqui em você, grandão, escrito assim, estamos em obra. Estamos em construção. Mas pastor, quando acaba? No dia de Jesus, irmão. No dia que você encontrar com o Senhor, acaba. Até lá, estamos em construção. Nada é um ponto, tudo é uma vírgula. É por isso que você vai me ver o tempo todo eu pregando, falando, rapaz, mas eu preguei isso desse jeito. Irmão, eu pregava essa parábola do filho pródigo todo ano mais 5 vezes. Errado. Porque eu pregava ela para pessoas serem salvas. E a parábola fala sobre reino. Porque é um filho com uma herança, eu não sei quem. Irmão, quem não está salvo não é filho de Deus, nunca confessou. Eu pregava errado, o Senhor, pela riqueza das suas misericórdias, as pessoas vinham. A multidão de gente se convertendo, eu falo assim, gente. Aí hoje eu olho e eu falo assim, cara, como Deus faz as coisas. E a gente pensando, tá abafando. Deu a palavra errada, pregou errado. Deu o texto errado, todo mundo bateu palmas, as pessoas choraram, entenderam errado. No final deu certo. O que é isso? Misericórdia. Porque se eu fosse o pai, tinha me fulminado quando desse a primeira palavra. Assim, o animal, desce. Porque o seu problema é leitura. Um pai tinha 2 filhos, distribuindo a herança entre ambos. Só que hoje abriu a cabeça e fala assim, estava escrito. Mas sempre está escrito e você enxergar, irmão. Porque a revelação é progressiva. Então não é que... E aí eu prefiro dizer, não é que estava errado. É que agora a nossa cabeça abriu. O evangelho que nós vivemos pertence a uma natureza inefável, inescrutável, insondável. Não tem como ser medido. Não tem fim. Pastor Eduardo tem uma frase que eu falei ontem que eu acho fantástica, que é que você levará a eternidade toda junto com Deus, não conhecerá a Deus por inteiro. O problema está no que aprendemos, de que só preciso crer e não fazer nada. Escute o que eu vou te dizer, e eu quero que você respire para não parecer uma heresia. É possível você crer em Deus e não estar nele. Respira. Eu vou te provar na Bíblia, fica tranquilo. É possível você crer em Deus e não estar nele. Olha o que Tiago diz. Tiago 2. Eu vou abrir esse, só para você não falar que eu estou pregando besteira, o pastor está herético. Você abriu, diga amém. Tiago 2, verso 19. Tu crês em Deus, que há um só Deus, diga amém. Faz bem. Os demônios também creem. Eu repito. Crer não te faz estar nele, viver a vida dele. Porque na sua Bíblia está dizendo que os demônios também crer e não praticar o que essa vida diz te torna semelhante a um demônio. Eu bebo água para você respirar. Tiago diz que crer e não viver é comparável à obra das trevas. Crer é apenas um primeiro passo para a gente estar nele. O fim do evangelho não são as nossas definições, e sim que Deus encontre o fruto do evangelho em mim. Evangelho sem fruto não é evangelho. Não existe evangelho sem fruto. É crer e não praticar. Para Tiago, isso
porque até os demônios creem. E detalhe, e obedecem. Porque tem um monte de gente que crê em Deus e não obedece. Ou seja, o demônio ainda está na fila da frente dele. Vocês vão ficar chateados comigo. Essa vida do evangelho provoca um fruto. É quando você começa a se irar, mas não peca. Só para quem entendeu. É quando você começa a perdoar quantas vezes forem necessárias. É quando você começa a amar sem ser amado. É quando você começa a colocar para fora tudo aquilo que essa vida porta e carrega. Tem uma frase, e essa é para vocês, que eu gosto do apóstolo Luiz Hermínio, que diz assim: não busque uma igreja perto de casa, busque uma igreja perto da Bíblia, porque é essa igreja que vai gerar vida na vida de vocês. É tempo da gente entender que esse evangelho provoca fruto. A gente começa a amar as pessoas, não receber respostas dela. Entenda, o evangelho te prova que é possível amar como Deus ama, perdoar como Deus perdoa, crer como Deus crê. É tempo de vivermos o evangelho como Deus nos manda. É essa a igreja que vai mudar a humanidade. Filipenses 2, verso número 13. Abre aí. Filipenses 2, verso número 13. Porque é Deus que opera em nós, tanto o querer quanto o efetuar. Olha para mim. Eu vou combater a maior frase mentirosa dos últimos 20 anos. O evangelho é ser ou fazer? A grande guerra dos últimos 10 anos, com o avanço desse evangelho de graça, é se o evangelho é ser ou fazer. Agora, Filipenses 2,13 vai refutar qualquer resposta, porque vai dizer que Deus opera em você tanto o querer quanto o fazer. A questão não é o que o evangelho é o que vem primeiro. Porque Deus não quer que você faça nada que você não tenha se tornado primeiro. Deus não quer que você pregue o evangelho sem ter se tornado o evangelho. A questão é mandamento, eu vou melhorar. A questão é ordem, o que vem primeiro. Lembra que o mandamento ordena? É ordem. Não faça se você não for. Quer ser um ministro em cima do altar? Quer fazer? Se torne um ministro embaixo do altar. Você quer pregar o evangelho com o microfone para uma multidão de pessoas? Se torne isso, comece a pregar no ônibus para uma pessoa na rua. Se torne. Não é sobre ser ou fazer, mas o que vem primeiro. Primeiro, ser. Depois, fazer. Porque o ser não anula o fazer. Porque o evangelho não anula atividade em nós, justamente o contrário, ele produz atividade em nós. Porque é vida, vida produz atividade. O evangelho trabalha em 3 frentes. Anote onde você quiser. Em primeiro lugar, o evangelho trabalha em nós, em mim. Trabalha em mim de qual modo? É o que o Tiago vai dizer no capítulo 3, não precisa abrir não que eu vou ler. Capítulo 3, verso 15.
Tiago vai falar assim, eu gosto muito desse texto. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. O que é que o evangelho vai trabalhar na sua vida? Ele vai tirar de você tudo que é terreno, animal e diabólico. Pastor, você está falando que eu tenho coisa do diabo? Você consegue crer e não fazer? Tem coisa que tem que sair. Segundo, o evangelho agora, depois que trabalhou em você, ele vai trabalhar com você. Isso é fantástico. Que é quando você começa a pregar o evangelho a partir de você. Ele primeiro trabalha em você, para depois trabalhar com você. E nesse momento, eu vou usar uma frase e eu falo outros domingos a respeito. Ele vai começar a te transformar num instrumento de justiça para a sociedade. Para a sua empresa, para o seu trabalho, para o Brasil, para outras nações. Em terceiro, o evangelho vai produzir uma atividade muito além de você, para tocar toda a terra. Porque nada do que Deus te deu pode parar no seu ciclo. Ele vai ter que tocar toda a terra. O que Deus te deu é apenas uma partícula de tudo que Ele está fazendo na terra. Pedro vai dizer, em 2 Pedro, capítulo 1, o versículo que eu não estou lembrando, ele vai dizer que conhecimento sem atividade gera morte. Conhecimento sem atividade gera morte. Porque o conhecimento tem que produzir vida. Tiago, não estou no livro de Tiago hoje. Tiago, ele vai elucidar algo que eu nunca tinha visto até então. Porque Tiago 4, você abriu, diga amém. Você abriu, diga amém. Olha que texto. Verso 17. Aquele, pois, que sabe o que fazer e não faz, comete pecado. Respira. Respira. Tiago 4,17. Aquele que sabe o que fazer, mas não faz, comete pecado. E você está achando que Deus está olhando para os seus pecados carnais? Deus te deu uma direção, uma ordem. Você não fez, para Deus é pecado. Você tem uma palavra sobre a sua vida? Diga amém. Você tem uma palavra sobre a sua vida? Diga amém. Não está fazendo? Pecado. Treta, né? Respira. Assim, pastor. Porque não basta fazer. Eu tenho que ouvir, eu tenho que cumprir o que eu ouvi. Lucas tem um texto. Eu acho que é 6. Se eu achar, eu leio. Se eu não achar, eu pulo. Lucas 6,49. O que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou sua casa sobre a terra, sem alicerce, no qual bateu com o ímpeto a corrente, logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Porque tudo que você ouve é para ser praticado. Mas temos uma igreja que quer ouvir mais, mas não pratica nem o que ouviu ontem. Para que Deus deu tanto talento? Para que Deus está em você? Para que tanta palavra sobre a sua vida? Cadê os frutos? As pessoas estão morrendo à sua volta, cadê os frutos? Para que Deus te deu isso tudo? Vai deixar as pessoas morrendo na faculdade, no trabalho, na academia?
Cadê os frutos? Na sua rua. Quer vir para a igreja para ouvir? Você vem para a igreja para praticar o que ouviu. Cadê os frutos? É mais fácil se acomodar. O passivo espiritual, aquele que ouve e não pratica, ele tem problemas. Como ele custa tomar decisão sozinho. Ele quer sempre procurar uma opinião. Ele não quer opinião, não. Ele quer o próximo responsável do que ele vai praticar. O cara que está acostumado a ouvir e não praticar, ele pede opinião porque ele está acostumado a culpar a próxima pessoa. Estou fazendo porque meu líder mandou. Estou fazendo porque o pastor falou. Está dando errado por causa dele. Ele está buscando responsáveis. Ele só procura ajuda, por vezes, para acalmar sua consciência. Está todo mundo no local. A pastora fala uma palavra. Aí ele está assim, não escutei isso não. Porque ele está tão acostumado a ouvir que não praticar, que chega um tempo que ele para até de ouvir o que foi falado. Esse tipo de pessoas foge de confronto. Ele te liga todo dia para falar besteira. Mas quando é para ser confrontado, ele fala assim, a Ashley está muito ocupada. Porque está tão acostumado a ouvir e não praticar, que ele quer você como amiguinho, mas para ser confrontado ele não quer. Não quer. Ele foge. Ele não quer confronto. Esse tipo de gente só faz quando a sua emoção manda. Eu senti de ir lá no culto. Então quando você sentir, você não vai. Eu estou sentindo de ir na célula. Então, quando você não sentir de ir na célula, você não vai. Querido, você não foi... Jesus não morreu numa cruz para você viver pelo que você sente. Jesus morreu por uma cruz para você cumprir o que Ele manda. Porque vai ter dia que você não vai sentir nada. Não estou sentindo de fazer isso. O que eu tenho a ver com isso, com os seus sentimentos? Não estou sentindo de não trabalhar. Não estou sentindo fome. Tá, pastor, e como é que eu rompo essa paralisia? Como é que eu rompo essa passividade de ouvir e não praticar? Primeiro, se humilha diante do Senhor. Eu escutei a frase do profeta e ele falava assim, que aquele que se humilha diante de Deus jamais será humilhado por alguém. Sabe qual é o seu problema? É que te ensinaram que você precisava se quebrantar diante do Senhor, não que você precisava permanecer constantemente quebrantado. Porque o quebrantamento de ontem pode ser orgulhoso de amanhã. Quer sair da passividade? Busque trocar o que você pode ganhar com aquilo que o corpo pode ganhar. Eu vim ontem aqui, o pessoal estava na aula e eu estava cansado. Saímos do Conexão quase 1h da manhã. O pastor ainda foi dar reunião para os diáconos. Saí daqui quase 1h da manhã, irmão. E daí fui tomar banho, fui comer, para dar uma olhada na aula. Fui dormir sei lá que horas, moído. 7 e pouca da manhã acordei. Eu perdi um dia de sono. Tô sem dormir quase até agora. Ontem fui dormir, sei lá, 3h da manhã. Tô com 6 horas de sono em 2 dias. Mas se eu quisesse a minha vidinha cômoda, eu me tornaria um passivo espiritual. Porque eu preciso trocar o que eu posso ganhar noite de sono com aquilo que o corpo pode ganhar. Hoje é um dia de pessoas que começam a se acostumar com aquilo que o corpo pode ganhar.
se fosse você, levantava a sua mão. Se rompe hoje um ciclo de inatividade e paralisia na sua vida. Se rompe hoje um ciclo de inatividade e paralisia na sua vida. Sabe por quê? Porque a vida que está dentro de você vai começar a viver o que Deus quer. Louvor pode subir. Pergunta para o irmão que está ao seu lado assim: você sabe o que Deus quer? Eu vou abrir o texto. Pastor, o que Deus quer? 1 Timóteo. Kel. Vou dar uma folga pro Fernando pro culto da noite. Não, você sobe. Eu vou dar folga de você cantar, não vou dar folga de você subir. Rapaz, acabou de chegar que é férias. A Kel tá cantando todo o culto. Que a Amanda também, tá acabando a férias. Todo coitada não, tem coitada aqui não. Ouviu, praticou, irmão. Passou o que Deus quer. 1 Timóteo 2. Verso 3. Porque isso é bom e agradável diante de nosso Senhor. Porque Deus quer que todos os homens sejam... O que Deus quer? O que Deus quer para a sua vida? Que todos os homens sejam... Só isso? Não. Porque após serem salvos, eles precisam vir ao pleno conhecimento da verdade. Hoje se rompe um ciclo na sua vida. É para ir para fora? É para pregar o evangelho. Não importa o que você vai fazer. Vem uma época sobre você de frutos. Fique de pé. Não esqueci da criança não, em nome de Jesus, fiquem tranquilos. Fique de pé. Hoje Deus quer te atrair. Hoje Deus quer te atrair. Vem um tempo que a vida de Deus vai trabalhar em você. Vem um tempo que a vida de Deus vai trabalhar em você. Eu vou melhorar. Agora que essa vida trabalhou em você, ela agora vai começar a trabalhar com você. Feche seus olhos. Pastor, eu sou essa pessoa aí. Escutei Deus falar, estou escutando Deus falar e não estou conseguindo cumprir. Feche seus olhos, feche seus olhos. Você que tem ouvido Deus falar na sua vida e não tem conseguido cumprir o que Deus tem mandado, levanta a mão onde você está, levanta a mão. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão bem alto, bem alto, bem alto, bem alto. Pastor, eu sou essa pessoa que o senhor pregou. Que essa vida já trabalhou em mim, mas eu estou tendo dificuldade de pregar além de mim. Porque eu não consigo falar de Jesus direito. Eu tenho vergonha. Você que está vivendo assim, levanta a mão também. Levanta a mão, levanta a mão. Levanta a mão. Você que deseja. Você que deseja. Será atraído pelo Senhor essa manhã. Para que Deus venha impulsionar a sua vida. Se largar esse velho homem. Levanta a mão onde você está. Você que levantou a mão, vem cá na frente, que eu quero orar por você rapidinho. Vem cá rapidinho. Vem cá. Poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Vem cá, que Deus quer te atrair hoje. Hoje Deus quer impulsionar você. Hoje Deus quer impulsionar você. Veio uma época de frutos sobre a sua vida. Veio uma época de frutos sobre a sua vida. Veio uma época de frutos sobre a sua vida. Veio uma época de frutos sobre a sua vida. É que a sarça pegou, Ei! não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. Vem. Coração queimou até que Vem. descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo. Me dá um pouquinho mais da Raquel aqui. E a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou
sério, já da igreja. Mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a vaca saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia toda glória vale mais que mil. A sarça pegou fogo e Vem um tempo de frutos sobre a sua vida. Vem um tempo de frutos. Vem um tempo de frutos. Porque a vida promove vida. Porque a vida promove vida. Porque a vida promove vida. tua glória, um dia toda glória vale mais que mil. Bruna, me ajuda. Atraído pela tua presença, Ei, se permita, se permita. não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença, Deus. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, vejo sem a. É que a sarça. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a vaca que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a vaca que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia tua glória, um dia tua glória vale mais que mil. Eu vou terminar, espera aí, terminar aqui de orar. Olha pra mim. Bruna, vem cá. Atrás da Duda. Atrás da Duda. Vem um tempo de frutos. 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 Não me vejo sem a tua presença. Atraído. Olha o que eu vou falar pra você. Eu nunca profetizei isso aqui. Mas quanto mais firmada tiver aqui, mais ele vai te levar pra pregar. Eu nunca profetizei isso aqui. Agora, você pode fazer do seu jeito ou do nosso jeito. Do seu jeito ou do jeito dele. Do seu jeito, vai viver de portinho em portinho. O conselho do Senhor hoje é: antes de sair, fixa e cresce. 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 Fixa.
Deus tem um tempo novo para a sua vida. Um tempo novo, 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 um tempo novo. Se prepara para os vizinhos começarem a te procurar. Se prepara para o vizinho começar a te procurar. Deus fala assim para você hoje: eu tenho ouvido suas orações, eu tenho ouvido seu clamor, e a ordem é: prega, 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 prega. O tempo de paralisia acaba hoje. O tempo de paralisia acaba hoje. O tempo de paralisia acaba hoje. Volta pro seu lugar. Cadê o casal que vai apresentar o bebê? Não vai embora não, vou apresentar uma criança nesse espírito. Que aqui a gente faz tudo assim. Cadê? Os amigos, familiares que vieram junto, pode vir aqui. Tessália de Oliveira Lousada. Bonito. Se tem Oliveira, tá no lugar certo. Não precisa vir correndo não, fica tranquilo. Não precisa fazer nada correndo. Vem devagar, vem devagar, vem devagar. Pode subir. Geralmente a gente apresenta a criança no meio do culto, mas eu entendi de fazer no final, porque a apresentação tinha tudo a ver com o que eu preguei sobre um tempo de vida, porque foi isso que a Tessália produziu na vida de vocês, vida. E é tão bom quando Deus troca a morte pela vida. Porque olha o que Deus fez. A gente às vezes pergunta se a gente ia ficar vivo, e hoje você está com a criança no colo. Porque o milagre de Deus é sempre vida. Eu geralmente peço às pessoas procurarem alguns lugares para congregar um pouco mais perto, mas ultimamente eu tenho trocado. Vou falar o que eu faria no lugar de vocês. Vem pra cá. Existe uma vida que tem que sair. Uma vida que não vai mudar só a sua vida, não. Vai mudar a vida de um monte de gente que está separando. Um monte de gente está em depressão. É tempo de externar essa vida. E é tempo de uma criança crescer num ambiente de vida. Porque a vida já há. Deus trocou os sonhos de vocês. Deus trocou, como diz a Bíblia, o choro pela alegria. É um tempo novo. Vocês vão para cá, deixa eu orar por eles. Ó Deus, no nome de Jesus, que venha um tempo poderoso na vida dos seus filhos. Que venha um tempo poderoso, Deus, poderoso. Eu declaro que tudo que estava fechado a partir de hoje abre. Eu declaro que tudo aquilo, Deus, que era uma palavra de fim, a partir de agora é uma palavra de vida. Eu declaro que vão olhar a vida dos seus filhos e verem vida. Eu declaro que em nome de Jesus vão progredir na vida como nunca sonharam na vida. Que venha um tempo de abundância, que venha um tempo de abundância, que venha um tempo de abundância, porque a esperança já está renovada, mas vem um tempo de abundância sobrenatural. Um tempo sobrenatural, que pessoas vão começar a buscar eles, por causa de suas dores, dos seus problemas, e que seja um tempo de transbordar a vida. Porque a palavra de Deus sobre de vocês é: olha o que Deus fez comigo. 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 Porque sobre a vida dessa pessoa, sobre a vida desse casal, se cumpre o texto, que a última palavra quem deu foi o Senhor. Nada é um fim antes do fim de Deus. E o fim de Deus sempre é vida.
Quando Deus dá o fim, Deus gera uma vida nova. Quando Deus dá o fim, Deus gera uma vida nova. Que só possa cumprir na vida deles o seu querer, Deus. E que eles possam cumprir o seu praticar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu tô destreinado. Ó, tá vendo? Tá chorando com a mãe. Com o pastor não chora não, irmão. Olha lá. A mãe tava reclamando, agora acabou de calar a boca, viu? Isso é o quê? Ó, não faz vergonha não. É que ela quer falar no microfone. A Deus, em nome de Jesus, Deus. Muito obrigado pela sua filha. Eu declaro que vai crescer em estatura e graça diante de ti. Eu declaro que vai profetizar na sua língua, Deus. Eu declaro que em nome de Jesus, Deus vai fazer coisa que seus pais nunca viram na vida. Eu declaro que em nome de Jesus vai crescer na sua presença. Eu declaro que em nome de Jesus vai pregar o seu evangelho como seus pais nunca sonharam. Nós apresentamos, Deus, a Tessália, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor? A ovelha conhece a voz do pastor, irmão, não tem jeito. Vamos tirar uma foto aqui? Em nome de Jesus. Fique de pé você, querido. Faz assim com a sua mão. Nós voltamos às 6 horas. Ah, tá quietinha, tá vendo? Ah, tem jeito. Pastor tem jeito. Voltamos às 6. Para aquilo que Deus pode derramar na noite, em nome de Jesus. Falar para alguém que está morto, fala: eu se fosse você, e às 6 horas, irmão, que Deus vai despertar a vida na sua vida. Hoje tem um ambiente de vida para você. Em nome de Jesus, faça com a sua mão. Lá na frente da igreja, a segunda turma do primeiro módulo do semestre que vem da Unireino já está lá. Já temos 20% das vagas, já acaba. E aqui atrás, as crianças, em nome de Jesus, leva seu filho embora em nome de Jesus. Terça-feira, estamos no recreio. Deus é fiel, esteja em oração. Pastor, não consegui me inscrever. Obrigado. Não consegui me inscrever, esteja orando por nós. E lá na frente da igreja estão os retiros da igreja também, a submersão. Já estamos bombando em nome de Jesus. Obrigado por hoje. Obrigado pela sua graça, pelo teu amor, pela sua misericórdia. Por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado por tudo. E que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora, nosso amado e Senhor Jesus Cristo, e as duas consolações do Espírito Santo de Deus seja comigo, com você, com a sua casa, com todo o corpo de Cristo. Até o nosso encontro com Ele. Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Em nome de Jesus. As crianças aqui atrás.